O ano de 1886, no século XIX, foi marcado por acontecimentos interessantes e importantes. Por exemplo, você já imaginou ganhar de presente de aniversário um país inteiro? Foi isso que aconteceu com a Rainha Vitória da Inglaterra, quando o Império Britânico espalhava seus tentáculos pelo mundo. E em 1885 anexou a Birmânia ou Mianmar. E em 1886 deu a Birmânia ou Mianmar de presente para a Rainha da Inglaterra. Em 1886 também foi criado o Dia do Trabalhador, em 1º de maio, a partir de alguns movimentos de trabalhadores operários na cidade de Chicago, nos Estados Unidos. Foi nesse mesmo ano que Carl Benz e Gottlieb Daimler inventaram o automóvel a gasolina. Você sabia disso? Veja como o ano foi marcante, porque foi em 1886 que aconteceu no mundo foi realizada a primeira convenção sobre direitos autorais na cidade de Berna, na Suíça. Nela se discutiam os direitos sobre a literatura e sobre os trabalhos artísticos. Foi também em 1886 que nasceu no Brasil o maravilhoso poeta pernambucano Manuel Bandeira, cronista e escritor, autor de inúmeros poemas, alguns famosíssimos como Vou-me embora para Pasárgada, onde ele diz: vou-me embora para Pasárgada. Lá sou amigo do rei, lá tem uma mulher que quero, a cama que escolherei. Polêmico à época, mas também visionário poema. Foi nesse mesmo ano que nasceu, na cidade de Catolé do Rocha, em janeiro de 1886, João Urbano Pessoa de Vasconcelos Suassuna, o pai do escritor Ariano Suassuna. Eu saí de Brasília, tomei um avião, me desloquei 2.232 quilômetros para João Pessoa, capital da Paraíba, e de lá tomei um ônibus com mais de 500 quilômetros a percorrer para descer ao sertão na cidade de Catolé do Rocha para contar um pouco dessa história da família Suassuna para você. Tenho certeza que você vai gostar da maravilhosa entrevista que eu colhi com um jornalista, locutor de futebol, escritor e pesquisador sobre os Suassunas, Humberto Vital. Foi uma entrevista leve, em certos momentos absolutamente instrutiva e em outros densos, quando nós abordamos a operação policial Laços de Sangue, desencadeada para conter a guerra entre as famílias Oliveira e Suassuna, que até 2011 já haviam consumido entre si mais de 90 pessoas. E para terminar este episódio que você vai assistir daqui a pouquinho, tenho certeza que vai gostar das cenas quando eu me desloco da cidade de Catolé do Rocha para Souza, sem encontrar ônibus, tomo um transporte alternativo e no meio da estrada ocorre um acidente de caminhão e somos obrigados a parar. Os vários caminhoneiros, os motoristas de transporte de van improvisam um comboio e nós seguimos cortando estradas de chão em meio à caatinga daquela região sertaneja. Em certos momentos fiquei apreensivo porque atrás do transporte que eu tomara vinham 2 ambulâncias com doentes dentro dela. Mas eu me sentia também feliz porque sabia que tomar a estrada certa, seguir o líder certo faz a diferença entre aqueles que se sentam sobre os problemas e as pessoas que são obstinadas e trazem consigo o lema da vitória. Você vai se divertir. Quer me seguir? Vamos assistir juntos. Depois de 8 horas e 47 minutos, eu saí de João Pessoa e cheguei à cidade de Catolé do Rocha. E é aqui que eu já me preparo para botar a perna no mundo e dar sequência ao documentário. Gente, nós estamos na entrada, exatamente na entrada da cidade de Catolé do Rocha. E cá entre nós, há alguns pesquisadores que dizem que a família de Ariano Suassuna é originariamente de Riacho dos Cavalos, onde já estivemos. Mas uma grande parte
diz que eles são originários daqui, dessa cidade, Catolé do Rocha. Cá entre nós, uma cidade, na verdade, essa área que vocês estão vendo com essas construções, não nasceu assim. Por volta do século 17, 1600 e pouco, habitavam aqui várias tribos de índios, os Pegas ou Degas. Por volta do século 18, 1700, há registros históricos de várias fazendas de gado. Com o passar do tempo, a família dos Suassuna chegaram, desembarcaram, foram descobertos, apareceram aqui nessa região. E daqui eles saem para vários outros lugares, como por exemplo, João Pessoa, a cidade de Souza e a cidade de Taperoá. Acontece um fato interessante. Quando o pai de Ariano Suassuna é morto, assassinado no Rio de Janeiro em 1930, a família dele sai de João Pessoa e vai para Souza, que é o meu próximo destino. De Souza eles vão para a cidade de Taperoá. Vamos passar por todos esses lugares. Como nós vimos dizendo, essa cidade é antiquíssima, data do século 18. Está aí a casa mais antiga de Catolé do Rocha, cidade que já conta com 186 anos de emancipação política, hein? E tem mais, gente. Aqui nessa cidade, dizem que desde o princípio da história, ela foi dominada por famílias. Umas que resolviam os problemas na bala e outras que resolviam na caneta. Ambas prevaleceram por muito tempo, mas cá entre nós, qual você acha que durou mais? A que resolve pela caneta, porque a política se pereniza. Bom, Catolé do Rocha, antigamente do século XVI, habitada por várias tribos de índio, inclusive os cariris. A partir do século XVIII, habitada pelos brancos que expulsaram os índios, e em alguma parte conviveram com eles, porque aqui se instalaram várias fazendas de gado, e hoje, século XXI, uma cidade desenvolvida do estado da Paraíba. Está aí entre as 5 mais desenvolvidas, entre João Pessoa, Campina Grande, Patos, Cajazeiras e Catolé do Rocha. A gente daqui de Catolé eu vou seguir para Souza, porque a sequência existencial da linha do tempo da família Suassuna é Catolé do Rocha, talvez Riacho dos Cavalos, onde estivemos, depois de Catolé, João Pessoa, depois volta para Souza, de Souza para Taperoá e, por fim, a gente segue para o Pernambuco, onde Ariano Suassuna viveu a maior parte da vida dele. Hoje eu filmei um olhar sobre a manhã do sertão, o amanhecer. Agora tenho o prazer de captar o pôr do sol sobre o sertão da Paraíba, Catolé do Rocha. A vida bucólica pelo sertão, que adormece pouco tempo depois que o sol se põe, também se renova com os primeiros raios de sol da manhã. Eu tenho o prazer de estar aqui em Catolé do Rocha e entrevistar o jornalista, narrador de futebol, cronista esportivo, comentarista e também meu colega escritor Humberto Vital. Humberto Vital tem aqui o portal Catolé News e seu programa de rádio é o mais ouvido da região. Muito obrigado pela entrevista. É uma satisfação, Gideon, estar aqui conversando contigo. Há quem diga que a família do escritor Ariano Suassuna é originariamente de Riacho dos Cavalos, uma cidadezinha aqui pertinho. E há quem diga que eles são de Catolé do Rocha. Você, por suas pesquisas, o que diz? Olha, eu tive a felicidade de, em 92, eu ir para Riacho dos Cavalos trabalhar para a família Suassuna. Eu fui trabalhar para o médico Napoleão Suassuna, que foi posteriormente prefeito 2 vezes de lá, e Napoleão Suassuna, primo de Ariano Suassuna e da família Maia também, porque o pai dele é José Ciro Maia. E lá em Riacho dos Cavalos eu passei 20 anos trabalhando, fundamos uma rádio, eu fui diretor dessa rádio, trabalhei como secretário de Esporte e Cultura e ainda hoje tenho um vínculo com Riacho dos Cavalos. E descobri lá que a família Suassuna não é de Riacho dos Cavalos. Na verdade, a família Suassuna ela veio de Pernambuco. E de Pernambuco
eles foram parar em uma ramificação foi para Martins, no Rio Grande do Norte, uma cidade serrana, que é em cima de uma serra. Nesta serra nasceu Alexandrino Felício Suassuna. Alexandrino Felício Suassuna, ele casou com uma prima de Pedro Américo, grande pintor. Alexandrino, ele veio morar em Catolé do Rocha. E por que Alexandrino Felício Suassuna é o tronco de tudo? Porque Alexandrino é o avô de Ariano Suassuna. Então Alexandrino, ele veio morar em Catolé, conheceu uma moça muito bonita, muito nova, ele viúvo, ele tinha 44 anos, ela tinha 16. Era Cacá Pessoa, né? Chamavam Francisca e chamavam Cacá, tem um apelido de Cacá. E aí tiveram dessa segunda mulher uns 8 a 10 filhos, e entre um desses filhos está João Urbano Pessoa Suassuna, né? João Suassuna, que é o pai de Ariano. E João nasceu aonde? João nasceu em Catolé do Rocha. João Suassuna nasceu na Casa Grande de Alexandrino Felício. Essa Casa Grande de Alexandrino Felício hoje é a Prefeitura Municipal de Catolé. Ela foi cadeia, ela foi mercado, ela foi, nos primórdios de Catolé, ela foi matadouro, onde matava gado, abatedor de gado, ela foi também agência do Banco do Brasil, enfim, hoje ela é a Prefeitura Municipal, na Praça Sérgio Maia. E João, ele estudou, foi advogado, formou em Direito, depois foi juiz, trabalhou em algumas cidades, né? E essas cidades, por sinal, ele teve numa cidade lendária da Paraíba, que é Umbuzeiro, terra dos Pessoas, né? O destino já estava se cruzando, e ele foi para João Pessoa, lá antigamente a capital Paraíba, né? Que é Nossa Senhora das Neves, depois Paraíba e João Pessoa. E aí ele entrou na política através de, ele juiz, mas ele foi secretário lá, e ele arrumou uma amizade muito grande com Epitácio Pessoa e com Solon Lucena, e aí ele chegou a ser governador, né? Ele foi governador em 24 a 28, e ele apoiou a eleição de João Pessoa, ele apoiou. E lá, nesse período que ele foi governador, ele veio a Catolé, e ele vinha muito a Acauã, uma fazenda que fica que você já inclusive foi lá na região de Souza. Eu conheci João Suassuna Filho, e tive uma vez com Ariano Suassuna. E Ariano nasceu no Palácio da Redenção. E quando o pai dele saiu do palácio... Ali no Palácio da Redenção, em João Pessoa. Né? Ele nasceu lá, e ele saiu garotinho de lá, porque ele saiu com uns 2 anos, né? 2 anos de lá, e foi morar na Rua da República. João Suassuna foi morar na Rua da República. É uma rua em João Pessoa muito conhecida, porque essa Rua da República, ela começa no Porto do Capim, que é a margem lá daquele rio que nasceu a João Pessoa. E eles vieram morar lá. Isso quem me contou foi Ariano. Ele veio morar na Rua da República. Eu fiz umas 3 perguntas ou 4 a ele me disse. Isso aonde? Vocês se encontraram aqui em Catolé? Não, eu tive com Ariano em João Pessoa. Eu tive com Ariano em João Pessoa. Eu perguntei a Ariano se ele tinha vindo em Catolé. Ele me disse que nunca tinha vindo em Catolé. E eu perguntei a ele se ele tinha vontade de vir em Catolé. E ele me disse que não tinha vontade de vir em Catolé porque tinha muitos primos, gente boa e conhecia e tal, mas já estava mais velho. E quando, no dia que mataram João Pessoa, que João Dantas, primo de Ritinha Vilar, matou João Pessoa, naquele fatídico mês de julho de 1930, que gerou aquela revolução, Ariano Suassuna estava com os irmãos dentro de casa com Dona Ritinha. Quando João Dantas matou João Pessoa, veio um amigo da família, isso é uma coisa que pouca gente sabe, mas veio um amigo da família. Quem contou isso foi José Américo de Almeida, e aí José Américo intermediou a retirada de Dona Ritinha com todos os filhos
pequenos, e outros maiorzinhos, mais filhos pequenos, levaram para o 15RI, que é um batalhão do Exército, ali naquela, onde chama o Oitizeiro ali, né, em Cruz das Armas, na Avenida Cruz das Armas. E sobre a pergunta se a família Suassuna é de Catolé ou de Riacho, ela é oriunda, ela veio de Pernambuco, Rio Grande do Norte, mas a família de Ariano, propriamente dita, começou em Catolé do Rocha. Catolé do Rocha, você liga, né? Alexandre de Felício, aí João Suassuna nasceu em Catolé, Ariano nasceu em João Pessoa, mas eles são de Catolé, mas a família se ramificou por Riacho dos Cavalos, e Riacho dos Cavalos e Catolé do Rocha é realmente o polo da família Suassuna, que é realmente de Ariano. Em 2011, foi notícia na mídia nacional que a família Suassuna e a família Oliveira travavam uma guerra entre si, culminando com mais de 90 mortes das duas partes. Essa família Suassuna, que virou notícia policial no Brasil inteiro, é a mesma família do escritor Ariano Suassuna? Olha, na verdade, a família Suassuna é uma só, né? Quem é Suassuna é da mesma família, e é uma família grande. E eu trabalhei com eles, e ouvi muita coisa, e convivi muito com eles, e tenho muitos amigos. Quando eles gostam de uma pessoa, eles gostam. Mas aí, naquele ano, daquela fatídica confusão, briga, que gerou depois uma operação policial chamada Laço de Sangue, que tornou-se notícia no Brasil inteiro e repercutiu também até no exterior. Essa briga, na verdade, ela começou com a família Maia e Suassuna. Eles são da mesma família. Existem muitos Suassunas casados com Maia, e Maia casado com Suassuna. Ariano Suassuna é Maia. E a família Maia, ela é misturada com a família Suassuna. Então eles brigaram por causa de política durante décadas. Então, veja bem, a questão da briga de Suassuna com Oliveira, ela foi assim, não foi por política. Com Maia e Suassuna era política, por questão de política, de brigas originárias de vingança, essas coisas. Mas os Oliveiras, eles brigaram com os Veras, e aqui mais em Brejo Santos, nasceu essa discórdia de Brejo Santos para João Dias e Catolé, e findou pessoas da família Suassuna entrando nessa confusão, e aí originou uma guerra sangrenta. E essas pessoas que brigavam, que participaram, que saíram, elas são parentes de Ariano. Eles são primos, tudo primo de Ariano. Só que eu conheci aqui Fabre Suassuna, que era neto do escritor e juiz Chateaubriand Maia Barreto. E Fabre morreu agora há poucos, uns 2 anos. Fabre era o último sobrinho vivo de João Suassuna e primo legítimo de Ariano Suassuna. E Fabre me contou que essa briga de Maia com Suassuna, que foi o começo de tudo, foi por políticas e coisas de vingança, de terra, essas coisas. Mas essa dos Oliveiras, eles brigaram, caiu de uma confusão aí, que findaram eles entrando. Mas primo de Ariano. E Fabre me disse assim, que conversou com Ariano Suassuna sobre essas brigas, essas coisas. Aí foi Ariano disse assim, Ariano disse que ele, enquanto os outros preferiam usar a pistola, ele preferiu usar a caneta. O Ariano, eu acho que ele tinha assim, esse lado meio assim, traumático de confusão, pela forma como mataram o pai dele. Que o pai dele mataram uma covardia, e depois fala na frente. E eu perguntei, no dia que eu tive com ele, eu perguntei a ele, né? Perguntei se ele tinha alguma mágoa, se ele tinha alguma tristeza ou retaliação à família por conta disso. Então ele falava mais ou menos assim, só meu filho, não tem outra pergunta pra você fazer a mim, não. Vem logo tocar nesse assunto.
Aí eu ri e tal, e ele disse, mas eu acho melhor escrever, contar a história e achar graça. Mas ele não renegava a família, e a família dele, os irmãos dele procuravam a família Suassuna lá em João Pessoa, e ele tinha orgulho da família dele. Aqui em Catolé do Rocha, na oitava regional de ensino? Exatamente, 8ª Gerência Regional de Educação. E nós temos a maior escola de Catolé do Rocha, é o Obdúlia Dantas? É, a ECIT e a Olipó Obdúlia Dantas. Com aproximadamente quantos alunos? Ele tem 450 alunos. Que maravilha! Eu estou aproveitando a minha passagem, gravando esse documentário pela Paraíba e Pernambuco, e deixar de presente, doar a enciclopédia composta de 5 livros, passando às mãos da minha querida amiga, e ela vai encaminhar para a escola Obdúlia Dantas. Com certeza, viu? É gratificante receber a doação que vai ser usada pelos alunos. Eu, como coordenadora pedagógica da gerência, vou encaminhar para a escola para que seja utilizada como leitura do trabalho do professor. Então, muito obrigada e agradecer pela lembrança.